há uma zona de convergência de coisas do céu para a nossa vida. Amém? Há uma posição que nós tomamos, que as bênçãos de Deus, elas são direcionadas para um ponto que somos nós. Amém? Aleluia. Nós não somos o centro das atenções. Deus é, Jesus é o centro das atenções. Mas aprove a Ele, irmãos, nos abençoar, nos beneficiar. Eu quero trazer bom ânimo para o teu coração, te dizendo que há um favor de Deus, há uma convergência de ventos de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, para as suas finanças. Amém? Aleluia. É isso que Romanos 8, 28 está dizendo, que as coisas juntamente contribuem, se direcionam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Então é para você, é para mim. Jeremias 29, 11 diz que Deus diz: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de bem, de paz para nós. Por favor, abra Tiago, capítulo 1. Toda boa dádiva, vamos lá? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Sabe, irmãos, toda boa dádiva, imagine as coisas convergindo como ventos do Espírito, boa dádiva, as coisas cooperando para o nosso bem, vindo de Deus. Amém? Sabe, irmãos, é real que há desafios de escassez, há angústias, há enfermidades que tentam estabelecer um clima hostil e árido para a nossa vida, onde as coisas não florescem, não prosperam. Não é desse jeito. Quando a gente está passando por uma circunstância de doença, de enfermidade, é assim que ocorre. A gente não fica produtivo para muitas coisas na vida. A gente fica absolvido por isso. É doído para nós. E essa frequência, ela determina um clima ruim. Um tempo difícil na vida de quem está passando. Sim ou não? Mas há verdades na palavra que precisam ser ditas. E quando ditas com fé, crendo e falando, elas vão começar a alinhar o clima, vão começar a atrair o favor de Deus e as circunstâncias elas vão começar a mudar. Amém? Aleluia. Elas vão começar a mudar. Marcos 16, 20. E é tão interessante sobre abrir os textos e ler os textos, irmãos, porque você pode estar na sua vida de oração e sabendo, mas rapaz, eu não sei nem como orar, e eu estou passando por essa situação de enfermidade. Você simplesmente vai fechar os seus olhos, ou vai fazer como eu gosto de orar deitado, ou às vezes caminhando, e você vai começar a falar a palavra. Senhor, a tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Pai, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, eu te amo, eu estou vindo aqui porque eu tenho apego a ti. A ti me apeguei com amor, Senhor, a tua palavra, ela é poderosa para mim, eu confio nisso. E Senhor, o Senhor não me deu doença, porque doença não é coisa boa. E você começa a orar a palavra, irmão, e a atrair essa atmosfera de milagre para a sua vida, para a minha vida. Marcos 16, 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Está falando dos discípulos, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? A Bíblia diz que na saída dos discípulos para anunciar as boas novas do Evangelho, Deus confirmava a palavra com sinais. Amém? Irmãos, há sinais de Deus, há ações de Deus, feitos do Senhor, que confirmam essa convergência de bênção, de liberação do poder dele para a nossa vida. E essas manifestações são cura para nós. Amém? Cura é uma manifestação de um sinal de Deus. Aleluia. Nós devemos, irmãos, soprar
Permitir que o vento da palavra seja soprado, convergindo, criando uma zona de convergência para a nossa saúde. Estabelecendo um clima de milagre, um ambiente de milagre na nossa vida. Amém? Aleluia. Sabe que cura é uma recuperação e as recuperações, elas dependem de processos, sim ou não? Você vai tomando a medicação, você vai fazendo o tratamento, elas dependem de processos. Então, Tamima vai falar provavelmente no domingo sobre exemplos bíblicos de cura instantânea, de curas prolongadas que foram acontecendo, enfim, há vários relatos bíblicos sobre isso, mas cura é uma recuperação e requer um processo, naturalmente falando. E sabe que se a gente tomar a medida suficiente da palavra, pelo tempo suficiente, certamente a gente vai alcançar favor e cura de Deus. Amém? Porque a palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é um bom remédio para nós. A ela mesmo diz que ela é um remédio para nós. Por favor, abra sua Bíblia em Provérbios 4, no versículo 20. A palavra de Deus, ela é um remédio para nós. A palavra de Deus é uma fonte de saúde para o nosso corpo. Aleluia. Pai, eu oro pelos testemunhos de cura nesse tempo, Senhor. Por pessoas que vão vir aqui e vão dizer, olha, eu comecei a praticar a palavra, eu comecei a imergir nisso, a mergulhar nisso, e eu tenho desfrutado de cura na minha vida. Amém? Eu já recebi, irmãos de Deus, cura. Eu lembro que eu era adolescente e eu tinha uma enxaqueca crônica, muita dor de cabeça. Eu não podia comer nenhum abacate, nada, que eu tinha uma enxaqueca muito forte. E eu me recordo, eu no sofá, deitado no colo de minha mãe, e minha mãe orou. Irmãos, eu percebi o poder de Deus entrando no meu corpo. E de lá para cá, eu só tenho uma enxaqueca. Se eu abusar, descumprir uma lei natural, mas por coisas triviais, como eu nunca mais tive, irmãos. Deus opera, irmãos. Estava ouvindo, conversando com uns irmãos daqui, e ela relatava uma parente que teve câncer gestante. E a menina fez o tratamento gestante, teve a filha, está aí viva, sã, com a saúde restaurada. Sabe, você pode dar ouvidos a relatos de pessoas que morreram da doença. Isso vai provocar, até físico-quimicamente, até naturalmente falando no seu corpo, a dissipação de hormônios e reações do corpo que vão lhe deixar mais doente. Ou você pode, mesmo doente, começar a olhar para a palavra e mudar a sua doença com a palavra. Amém? Provérbios 4, 20 e 22 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus é saúde para nós, irmãos. A palavra de Deus é fonte de saúde para o nosso corpo. Salmo 107, 20 diz, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Amém? Jesus é a palavra que nos sarou. Amém? O verbo que se fez carne. Aleluia. Essa zona de convergência, irmãos, ela se estabelece quando a gente toma um posicionamento tão alinhado com a palavra acerca de cura, acerca daquilo que Deus quer para nós, que o favor de Deus começa a se manifestar. E sabe que é importante fortalecer a fé nessa área? É importante, se essa área é uma área desafiadora para você, se você ainda não desenvolveu fé para isso, se você é visitado por pensamentos que dizem, eu não sei se Deus cura, eu lembro de fulano que não foi curado, sabe que isso acontece? Já aconteceu comigo. Se a gente baixar a guarda, continua acontecendo. Ou talvez você está passando mesmo por uma situação de enfermidade e o seu olhar está novamente para as experiências ruins. Você precisa desenvolver fé nessa área. Você precisa correr em frente, encarar o negócio e dizer, eu vou tomar o remédio da palavra. Amém? Aleluia.
Irmãos, um espírito forte sustenta o corpo. Sabe que nós somos um espírito, que habitamos em um corpo e temos uma alma. Um espírito sustenta o corpo. A Bíblia diz isso. Tiago 2,26 diz que porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele quis comparar a fé sem obras com o espírito e o corpo, mas ele estabeleceu uma verdade, que o espírito sem o corpo está morto. Então quando o espírito sai do corpo é como uma mão dentro de uma luva. Você tira a mão, a luva desfalece. Quando o espírito sai do corpo, o corpo apodrece. Amém? Então o espírito ele sustenta o corpo. Um espírito forte sustenta o corpo. Amém? Provérbios 18:14. Você pode ir lá. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Sabe, um espírito fraco é indicativo de uma fé fraca. Amém? E sabe que eu não estou me referindo ao Espírito de Deus. Há na Bíblia Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo. Quando a Bíblia se refere ao Espírito com E minúsculo, ele está se referindo ao nosso Espírito, ao nosso eu de verdade. Nós somos um Espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele é forte, poderoso, todo-poderoso. Ele tem os atributos da Trindade. Amém? Onisciente, onipresente, onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Mas o nosso espírito humano, ele precisa ser fortalecido. Ele precisa ser robustecido na fé, nessa área, para sermos melhor sucedidos e desfrutarmos das promessas de Deus nesse sentido. Amém? O apóstolo Paulo fala a respeito de uma possibilidade de uma fé fraca. Amém? E se existe uma fé fraca, existe uma fé forte. Aleluia. Um espírito fraco é indicativo de uma fé fraca. Sabe, a nossa cura, ela depende muito mais de nós do que de Deus. Mateus 9, 27 e 29, você pode ir lá. E partindo dali, seguiam-no dois cegos, seguiam-nos dois cegos clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dos cegos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Amém? Segundo a vossa fé. Jesus perguntou: você crê? Então, irmãos, obviamente que na nossa mentalidade natural a gente diz: Deus não está vendo que eu estou sofrendo não, é? Deus não está vendo que eu estou sofrendo não, é? Que tirania é essa? Mas, irmãos, foi o princípio que ele deixou. Você crê? Creio. Então seja curado. Receba. Amém? Crê, irmão. Crê. Doença e enfermidade. E hoje eu estava estudando e toda vez eu ouvia alguém falar assim: doença e enfermidade. Eu ficava comigo, mas não é a mesma coisa não. Doença e enfermidade. É duas coisas ruins, né? A mesma coisa em uma só ruim. Mas hoje eu aprendi o que é. Eu vi alguns artigos que diziam que Tainara pode me corrigir aí, que ela está na área, mas alguém da área de saúde, mas doença é a tipologia mesmo, aquilo que a medicina classifica com a CID lá, o nome da doença. E a enfermidade é o abatimento, é a sintomatologia do paciente que fica abatido, enfim, ele está enfermo de uma doença. Amém? Só cultura inútil, mas é até interessante, irmãos, porque existe, às vezes a doença é como um cenário econômico. Sabe que teve o problema no Rio Grande do Sul, mas às vezes o cenário econômico, ele não é real, mas emite um sentimento, um clima emocional, digamos assim, na população que deixa de comprar. E o comerciante começa a aumentar. E acontece isso. Às vezes a doença é desse jeito. A gente se cerca de uma circunstância que faz a gente se sentir doente, né? Eu sei que tem o campo da ciência que estuda as doenças psicossomáticas, que são fruto de uma idealização de doença e acaba se manifestando. Eu não tenho muito entendimento sobre isso. Mas sabe que é verdade? Amém? Esses pensamentos vão
atraindo ao invés de uma zona de convergência de cura e de saúde. Você já viu aquela pessoa que sempre está doente, que sempre está reclamando de algo de doença? De repente, às vezes, é por uma carência mesmo emocional, porque ela quer chamar a atenção. E eu não estou fazendo menoscabo, diminuindo a importância da doença, mas às vezes, irmãos, cria um hábito. Mas eu vou voltar para cá, que a cura depende mais de nós do que de Deus. Então foi a fé daqueles cegos que atraiu a cura, amém? Que efetivou aquilo. Então é segundo a nossa fé, amém? Por isso, irmãos, que nós devemos fazer exercícios espirituais para fortalecer a nossa fé. A gente precisa nos exercitar, porque um espírito forte sustenta o corpo. A gente precisa se fortalecer no espírito, no nosso homem interior, para poder alcançar níveis de fé que vão obter um resultado diferente. Amém? Pastor, que tipos de exercícios espirituais é esse? Agachamento do espírito, flexão de braço do espírito, corrida no espírito aqui na igreja agora. Não, irmãos, exercícios espirituais. Confissão da palavra é um exercício espiritual. Então a gente precisa buscar textos bíblicos que falem sobre cura e começar a confessar em oração sobre essas coisas. Quando pensamentos ruins vierem e querem e direcionem você para uma sentença de derrota, de morte, você começa a falar para essas vozes o que a palavra diz sobre a doença. Amém? Começa a escalar, irmão. Começa a bater de frente. Amém? O orar em línguas fortalece o nosso espírito. Sabe que às vezes a nossa alma está tão agitada, eu não sei você, mas às vezes a cabeça da gente está, como se diz, a milhão, com diversos fatores sugerindo coisas. Irmãos, o instrumento do orar em línguas é justamente para isso. Porque a Bíblia diz que no Espírito você ora com Deus, mas o seu entendimento ele fica infrutífero. Então é uma maneira de você silenciar a sua alma e aí você vai conseguir sintonizar aquilo que Deus quer comunicar ao seu espírito. Amém? Porque a parte de nós que se relaciona com Deus é no Espírito. Amém? A parte de nós que fala com Deus não é diretamente a nossa mente recebe aquilo que transborda do nosso espírito. E é muito fácil de entender isso, é muito simples de entender isso. Você nasceu de novo aonde? No Espírito. E a morte espiritual era o quê? A desconexão ou a ausência de comunhão entre o seu espírito humano e o Espírito de Deus. Ele nos vivificou. E a gente deixou de ser morto espiritualmente e passou agora a ser vivo espiritualmente, porque vivificado pelo Espírito de Deus, conectado. Então Deus fala conosco pelo nosso espírito. Amém? O homem interior. E vai transbordando para a nossa alma. Amém? Aleluia. Então, orar em línguas afina a sintonia, nos fortalece no homem interior. Sabe que louvar e adorar também. Tem pessoas, irmãos, que elas estão às vezes num grau de enfermidade tão elevado, às vezes num leito de morte, mas tem uma convicção de quem Deus é. Cura de repente não se manifestou, ou de repente nem vai se manifestar. Pelo pecado entrou a morte. Então uma coisa é certa: se Jesus não voltar antes, a gente vai partir. Amém? Pessoas que você vai visitar, não, eu estou animado, porque se o Senhor me chamar, eu estou pronto. Eu estou pronta. Gratos a Deus por tudo que tem acontecido, testemunhando do Senhor. Amém? Louvar e adorar, irmãos. Louvar e adorar manifesta paz em você, quebra jugo de doença, quebra jugo de tristeza. Louvar, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pelas coisas que estão chegando, pelo remédio, pela cura que está brotando, pela restauração dessa parte do meu corpo. E você canta louvores, você exalta o nome do Senhor. Amém? Andar no fruto do Espírito, que é o amor.
que se reflete em perdão, em longanimidade, em bondade, produz fortalecimento do espírito, irmão. Deixa eu te dizer algo. Alguém já viu uma recomendação médica para uma outra pessoa que está enferma, dizendo, olha, não contrarie fulano não, porque ele está com essa doença e vai fazer mal para ele. Alguém já ouviu isso? Não contrarie fulano não, senão ele vai infartar. Alguém já ouviu isso de alguém? Porque de fato, aquela pessoa que é temperamental, longânima, a carnalidade dela coloca ela em risco de morte. Amém? Se você der uma pesquisada, você vai identificar que mau humor, rancor, carnalidade, o contrário dos frutos do Espírito, produzem sim reações químicas no corpo que adoecem a gente. Eu tenho um sintoma, eu não tenho não sintoma, às vezes que aparecer o sintoma, se eu tiver uma tensão muito forte, uma contrariedade muito forte, meu braço começa a doer. Começa a ter uma dor muscular no braço de tensão, porque isso produz toxina no nosso corpo, que vai fazer mal para nós. Amém? Aleluia. E assim como o corpo físico, ele, para ser saudável, ele precisa se alimentar bem e ser exercitado, sim ou não? Da mesma forma, no nosso espírito, a gente precisa se alimentar bem da palavra e exercitar na palavra. Amém? Há uma frase, eu já falei aqui em outros momentos, de F.F. Bosworth, que diz o seguinte: pessoas alimentam seus corpos 3 refeições quentes por dia e alimentam seus espíritos com um lanche frio por semana, geralmente aos domingos. E depois querem saber, porque não têm fé para serem curadas. E é uma verdade, irmãos. Não é suficiente para fortalecer a sua fé apenas vir aos cultos. Não é. Vir ao culto é fundamental, é importante, mas não é o suficiente. A nossa vida cotidiana com o Senhor, fortalecendo a nossa fé, acordando de manhã, dedicando um tempo de oração. De repente, querido, você não tem disciplina de sentar na cadeira mesmo para ler, enfim, por causa da sua formação, mas leia um versículo, comece com um pouco e vai acostumando, amém? Vai, coloque o seu rosto no chão, de joelho ou em pé, do jeito que você quiser, ora ao Senhor, consagre o seu dia, conserve esse hábito. Às vezes, e isso acontece comigo, você ora ali, você consagra ao Senhor o dia, lê a palavra, se enche de fé e sai para trabalhar, e a velocidade do dia faz com que a gente até fique distraído. Mas você programou a sua mente. Você entrou em comunhão com Deus, você sintonizou no canal certo. Certamente, quando você for pressionado, você vai dar uma resposta mais coerente com aquilo que Deus quer. Amém? Mais coerente com o que Deus quer. Respostas a problemas, a circunstâncias, e eu falo especificamente sobre saúde, coerentes com o que Deus quer. Eu vejo, irmãos, já ouvi pessoas relatando serem curadas por uma força mental, por aplicar um princípio. Amém? O risco de dizer isso é o seguinte: não, então não precisa nem crer em Deus. Se eu pensar positivamente, se eu falar positivamente, se eu tiver alegria no processo de doença, eu vou ser curado. Irmãos, Deus, com os princípios da palavra, funcionam para quem crê e para quem não crê. Amém? Se cumprir os princípios, vai ter um resultado. Mas deixa eu te dizer algo. Nós temos o princípio, os fundamentos, e nós temos o Deus que estabeleceu eles. É diferente, irmão. É diferente. Nós temos o Deus dos princípios e nós temos os princípios de Deus. Nós podemos, querido, mudar a atmosfera de doença, de tudo que envolve essa situação, essa circunstância, pela fé. Quero que você feche os olhos por um momento e comece
a imaginar como se você fosse um imã. Sabe um imã que atrai metal? Você sendo um imã das bênçãos de Deus. Um imã de cura. E ventos de cura sendo atraídos para o seu corpo. Inundando o seu corpo. Trazendo restauração no seu corpo. Nessa hora mesmo. Nessa hora mesmo. Começa a se apropriar disso. Começa a receber pela fé. Senhor, eu recebo pela fé. Eu recebo pela fé a restauração dessa parte do meu corpo que não está funcionando como o Senhor criou para que funcionasse. Oh Senhor, eu recebo cura para minha alma, para minha mente, para o meu corpo. Pai, obrigado por toda a convergência das tuas bênçãos chegando para mim agora. Nós podemos, irmãos, mudar a frequência da murmuração, da preocupação, da angústia e começar a nos firmar naquilo que Deus diz. Naquilo que Deus diz. Ele tem boas coisas para compartilhar conosco. Fazer a sua parte, fazer a parte que nos cabe, é real. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ir ao médico, como eu já falei, tomar remédio. Nós temos que nos submeter aos tratamentos. Mas isso não exclui a fé. Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. As pessoas tentam fazer um recorte, uma dicotomia, uma separação. Então, se eu estou tomando a medicação, se eu estou indo para o médico, isso não é fé. Não, irmão, isso é fé também. Você junta as duas coisas. Você toma um remédio em nome de Jesus. Você vai para o médico e dizendo, esse médico vai ser guiado por Deus. Ele vai ser um instrumento de cura para mim. Se o nível da fé é esse, irmão, creia. Faça até as ações naturais pela fé. Mas não deixe Deus à parte disso. Fora disso. Porque com Ele é muito melhor e mais fácil. Você acabou de assistir a esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido um combustível para te impulsionar adiante. Então, ativa logo o sininho aqui, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, a fim de que outros também possam ser impulsionados por essa palavra. Deus te abençoe.